Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vão colocando o nome aí e a série bonitinho, de preferência o nome inteiro, para não ter erro. Sejam bem-vindos a mais uma live de inglês. Vamos fazer a devolutiva da aula 4 e vou falar um pouquinho sobre a aula 5, ok? Isso. Vocês tiveram alguma dúvida em relação à aula 4? Estava difícil? Não, muito fácil, né? É a mesma pergunta que eles respondem. Mas estava difícil, gente, sobre imperativo? O que vocês acharam? Não, professora. Professora, eu acabei de chegar, você está falando da semana passada? Isso, da aula 4, do formulário da aula 4. Vou fazer a devolutiva da aula 4. Eu não entendi muito bem, mas eu compreendi. A gente vai ver um por um agora para vocês entenderem, vocês vão ver quem não entendeu, que estava muito fácil. Eu corrigi um por um já está tudo corrigido, e a maioria foi bem. Mas vamos ver. Apresentar, tela inteira, vamos apresentar o formulário, ok? Aqui, partilhar. Estão enxergando o formulário? Sim, sim. Sim? Então, vamos lá. Eu falei sobre o imperativo a aula passada. O imperativo é o quê? Quando você dá uma ordem ou dá um conselho. E aí a gente coloca o verbo sempre sem o to. Quando o verbo está com o to, quer dizer que está no infinitivo. Sem o to, imperativo. E aí nós temos alguns exemplos. Ó. Take that chewing gum out of your mouth. Os outros instruções, ó, open your book. Acho que esses são melhores. Abra seu livro, né? Uma ordem. Então, temos alguns exemplos. No exercício 1, complete as frases utilizando os verbos come, drink, eat, go to, open, turn e sit. Vocês teriam que apenas colocar os verbos nos espaços e analisar qual verbo que se encaixaria. São 2, 3, 4, 5, 6, são 7 verbos, 7 espaços, ok? Estava muito simples, apenas um que dava para confundir, mas se analisasse direitinho não ia ter erro. Então, nós temos aí o primeiro, o espaço, e o left. Antes de mais nada, vamos traduzir os verbos. Qual a tradução de come? Vir. Vir. Drink. Beber. Eat. Comer. Go to. Go to. Nossa, agora eu falei... Ir, não é? Não é alguma coisa do verbo ir também? Ir. Como tem o to, é ir para, tá? Open. Certo. Abrir. Abrir, turn. Virar. Não é? Virar, muito bem. E sit. Sentar. Sentar. Nós temos só apenas o left. O que significa left? Esquerda. Esquerda. Right, direita, left, esquerda. Qual seria o verbo que se encaixa na alternativa A? Eu acho que eu coloquei errado, professor. Eu coloquei turn left. Vire à esquerda. Ok, certinho. Turn left. Vire à esquerda. Tá certinho. Então, o que a gente faz? Já usamos o verbo turn, ele não vai ser utilizado novamente, então já eliminaria. Então já tira turn. Então a A é turn left. Vire à esquerda. Na B, don't, espaço, on my chair. Qual seria o verbo que eu uso aí? Sit. Sit. Ô, professora, é só uma dúvida. Pode perguntar. Que é left. Poderia ser também go to the left? Vá à esquerda, poderia também, mas é que o go to vai se encaixar em outra frase. Eu não tinha pensado nisso, mas dá certo sim também. O go to ele também entra em outra frase aí. Eita, go to. Mas nesse caso é o turn, tá? Eu coloquei go to the left. Eu achando que tinha errado, né, Beatriz? É porque se a gente não fizer direitinho exatamente o verbo que se encaixa, os outros não dão certo, tá? Mas eu entendi sim, daria sim, tá? Na B, don't. Alguém falou a resposta? Não lembro. Sit on my chair. Qual seria a tradução? Não sente na minha cadeira. Na minha cadeira. Então, a gente já usou aí o sit. Na C, nós temos apenas here. Qual o verbo que eu utilizo? Seria o go to here? Não. O come.
Come here. Come Vem here. aqui. Ah, é. Come here. Vem aqui. E Nossa, aí nós boiei. temos a D, o espaço, your English book, que seria seu livro de inglês. Qual seria o verbo que eu uso aqui? O open, não é? Open. Open your English book. Abra seu livro de inglês. Nós temos a E, que é the window. A E se encaixaria também, open the window. Abra a janela. Também se encaixaria. Mas já é a resposta da D. Se não é open na E, qual que é o verbo que eu utilizo aqui? Qual que sobrou? Qual seria? Nós temos ainda eat, drink e go to. Qual que é na E? Agora seria o go to. Isso, agora seria o go to. Vá para a janela. E aí na F nós temos don't, espaço, my ice cream. O que é ice cream? Sorvete. Qual seria o verbo? Eat ou drink? Eat. Drink. Eat. Don't eat my ice cream. Não coma meu sorvete. E o último, que é a G, Que é drink. drink Que é your milk. milk. Milk é leite. Leite, qual é a leite. tradução? Beba seu, Beba seu leite. ok? Difícil a um, gente. Fazendo um por um, agora fica fácil, né? Eu errei fica umas fácil. ali de só não prestar atenção. Nem precisou assim. Mas não se preocupem, aqueles que colocaram outros verbos que se encaixam, que daria certo, tá? Não se preocupem com isso. É que nem eu falei. Se a gente não colocar exatamente o verbo que se encaixa lá, a gente não consegue fazer outra frase. Tudo bem? Agora vamos para um fácil também, que é construa frases negativas. Quem lembra como que fica a negativa na frente? Qual que eu uso? Don't. Don't. Então, gente, nesse 2 aqui, o que vocês iriam colocar na resposta? O don't na frente. Poderia até fazer por completo. Don't work so hard. Ou don't work, que eu considerei certo também. Então, a A fica don't work so hard. Qual seria a tradução? Don't work so hard. Não trabalhe tão duro. Não trabalhe tanto, não trabalhe bastante, né? Na B, don't go there. Qual é a tradução? Please não don't vá go. para lá, é isso? Don't go! Meu Deus. Gostei da professora, gente. A C, don't be so rude. Qual seria a tradução? Não seja tão rude. Não seja tão rude. A D, don't forget to tidy up your room. Vou falar isso para minha filha. Não se esqueça de... Não se esqueça de limpar seu De quarto. arrumar o seu quarto. De arrumar seu isso. quarto, de Eu limpar tava seu tentando quarto. lembrar Tem que falar isso todo dia para minha filha. E a E, don't smoke inside the building. Não fume. Dentro do prédio. Não fume em locais fechados? Não fume dentro do prédio. Building é prédio. Tá. Ficou claro para vocês o que é imperativo, como que faz na negativa, como que coloca na afirmativa? Ficou claro para vocês imperativo? Sim. Assim, não é, gente? Fácil. Então, agora, eu vou falar sobre a aula 5. Vou parar a partilha, que a aula 4 está fácil demais. Vou tirar daqui. Gente, a aula 5, eu pensei não, já preparei até o formulário, sobre interpretação de texto. Eu vou colocar um vídeo para vocês no formulário sobre o coronavírus, né, um tema bem atual. Vocês farão uma interpretação de texto. Não está tão mirabolante assim, tão difícil. Eu sei que dará para vocês fazerem. E aí o que eu pensei? Se eu vou trabalhar a interpretação de texto na próxima live, eu não poderia estar explicando para vocês a interpretação de texto agora, se vocês irão fazer. E aí eu preparei algo relacionado como fazer a interpretação de texto, tá? Vamos... Também está bem simples. Vou apresentar para vocês. Bom dia, professora. Desculpa a demora. Bom dia. Boa tarde, né, garoto? Antes tarde do que nunca. Então, vamos lá. Estão enxergando os meus PPTs? Teacher Ângela. Então, nós temos aí Teacher Ângela, primeiros anos, A, B e C, aula 5, com vídeo em inglês sobre o Covid-19. E aí, vamos lá.
que vocês irão fazer? Interpretação de texto. Interpretação de texto em inglês é uma competência essencial para você conseguir gabaritar as 5 questões de idioma estrangeiro, que cai todo ano no Enem. Você não precisa ser fluente no idioma, basta que tenha uma noção básica para acertar. Uma proficiência em inglês instrumental é suficiente. Então, quando a gente fala assim, professora, mas a gente não sabe nem direito o inglês, como que a gente vai fazer interpretação de texto? Isso é questão de treino. E vocês têm que começar de agora, porque no 3º ano, que nem eu converso com eles, eu não vou passar para vocês lá, vou ficar falando com vocês sobre gramática, sobre verbo to be, sobre simple present. O foco não vai ser mais esse. O foco será a interpretação de texto. Por quê? Quando vocês forem fazer um Enem ou qualquer outra prova, o que tem de inglês? Eu não sei se vocês já pegaram alguma prova relacionada a isso. Só tem interpretação de texto. E são textos, assim, gigantescos. Então, a gente vai começar a trabalhar isso, tá? Então, em um bimestre ou outro, eu sempre vou colocar para vocês uma interpretação de texto. Tá nem vou me estressar. Pega aquele óleo ali pra mim. Vê se você consegue pegar aquele tambor de óleo ali pra mim, por favor. Você aguenta? Ótimo. Gente, O que tá acontecendo? eu também queria saber, fiquei até com medo. Parece até em outra meu língua Deus. que você tá falando. Eu sei que é pra pegar o óleo. Eu escutei isso também. Eu também sei disso. Bernardo de outro país, influência, não, como é que fala? Esqueci não, até. Gente, essas coisas só acontecem na live do 1º ano, né? Nunca vi. Enfim, verdade. Não é, gente? Impressionante. Enfim, professora, continua, finge que nada aconteceu. Vou fazer. E, gente, quando acontecem essas coisas, eu nem peço para a coordenadora cortar, porque faz parte da aula, do dia a dia, eu deixo tudo aí. Então vamos lá. Qualquer coisa vira até meme. Então, o que é mais importante quando você precisa interpretar um texto em inglês? O importante é entender o contexto. Então, vai ter falando um pouquinho, mas a gente não pode traduzir palavra por palavra porque dá errado. Então, a gente tem que entender o contexto da frase, do texto. Fique atento aos pronomes, advérbios, sujeitos, objetos e conectivos. Assim como em português, o que se busca avaliar em uma boa interpretação de texto em inglês é a capacidade de leitura e compreensão, de fazer deduções e a reflexão sobre o assunto. Vou explicar melhor no final, tá? Como fazer uma boa interpretação de texto em inglês? Faça uma leitura rápida. Geralmente, quando fazemos uma prova, o tempo é curto. Por isso, algumas técnicas como as de skimming, que eu vou explicar, e scanning, podem funcionar como grandes aliadas. Deixa eu tirar essa parte aqui. Leia todas as questões. Foque no contexto, dê atenção aos termos, prepare-se, fique antenado, cuidado com os formatos. Como uma imagem pode te ajudar a interpretar um texto em inglês? Eu não preciso saber falar inglês para interpretar uma figura. Uma foto de um ônibus será sempre uma foto de um ônibus. Exemplifica ele. A linguagem visual pode te ajudar a compreender o texto como um todo. Por isso, explore as imagens e aproveite todos os dados que as figuras te trazem. Nesse caso, eu vou pegar a imagem e vou colocar no contexto do vídeo, tá? Que é o que eu vou passar para vocês. Então, o vídeo também, como ele falou, uma imagem de um ônibus é uma imagem de um ônibus. No vídeo vai estar lá a imagem de alguém falando sobre coronavírus, não tem o que fugir dessa realidade, tá? 6 dicas para melhorar sua habilidade de leitura em inglês ou outros idiomas. Comece devagar e identifique seu nível. Anote tudo. Evite usar o dicionário a todo instante. É tão complicado quando a gente fala evite usar o dicionário, porque às vezes é necessário. Mas aí, ó, bem frisado, a todo instante, né? Claro que você vai precisar. Pratique a leitura em diferentes mídias. Ou seja, vai assistir filme, vai assistir os vídeos, músicas também ajuda. Utilize técnicas de leitura para melhorar a fluência e compreensão. Leve o aprendizado para o dia a dia. Dicas e técnicas de leitura em língua estrangeira. Leia muito. É impossível tornar sua leitura fluida na língua que está aprendendo se não tiver o hábito de ler texto na língua-alvo. Evite tentar entender palavra por palavra, foi como eu falei, né? Eu, por exemplo, eu tenho... depois eu falo para você, explico direitinho aqui, não vai dar para colocar na lousa. Eu tenho uma tatuagem que está escrito assim, never give up. O never é nunca. O give up junto, ele é um phrasal verb, que é um verbo que modifica, que tem uma outra palavra e modifica o contexto todinho da tradução.
seria nunca desista. Mas ele sozinho, never, nunca, give, dar e up para cima. Se fosse traduzir ao pé da letra, nunca dê para cima. Então, não traduza palavra por palavra, tá? Faça uma pré-leitura, faça uma pós-leitura, skimming e scanning. Que bendito é esse skimming e scanning que eu vou falar agora para vocês? Scanning e skimming são diferentes tipos de leitura. Se você deseja saber sobre uma informação específica, você precisa usar o scanning para uma palavra específica. Por outro lado, se você está explorando, relendo ou revendo o texto ou um documento, você deve usar o skimming. Skimming. O que é o skimming? É passar levemente sobre. Esse é um dos... O Jorge entrando sutilmente na sala. Desculpa, gente. Nossa, bem sutil. Ai, gente, isso foi o professor Jorge entrando na sala. Meu Deus. Bom dia, professor. Caraca, ele derrubou a porta. Passar levemente. Vocês ouviram o barulho? Ele Nossa. quebrou alguma coisa, gente? Não é possível. Ai, não tem como não falar. Alguém morreu? Ele bateu a perna também, então não sei se ele se quebrou. Bateu o joelho aqui. Ai, gente. Ai, deixa eu me recuperar aqui. Skimming, passar levemente sobre. Esse é um dos significados atribuídos ao termo e que mais tem a ver com o sentido da técnica. A estratégia de leitura skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Então, esse é o método, né? É a estratégia skimming. Vamos ver. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas. Números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, etc. Cognatos, falsos cognatos. O que é um cognato? Cognato é tudo aquilo que você olha e você acha que é e é. Por exemplo, uma palavra family. Quando você olha aquela palavra family, você fala assim, nossa, essa palavra parece que significa família. E realmente é. Falso cognato é o contrário. Você olha aquela palavra e acha que é um significado que não é. Por exemplo... Professora, por exemplo, o push, de Isso, empurrar, não é? Você acha que é push, mas na verdade push é pull, não é? Exatamente. Por exemplo, o parents, né? Você olha assim e fala assim, ah, mas essa frase significa parentes. Mas e não são parentes, não. são pais. Pais, isso, eu ia falar isso, é pais. Tem uma também que eu usava bastante e errava muito, que é pretende, né? Que eu achava que era pretender. Tanto que eu colocava nos meus... Sempre quando eu fazia algum texto, eu colocava, o Will pretende, e não é. Sabe o que significa pretende? Fingir. É eu finjo. Então, caramba, não é professora, imagina vocês um professor de inglês. Não, e quando eu fazia o curso lá no Cultura Inglesa, a gente fazia muitos textos. E eu sempre colocava pretende, e é eu finjo. Na verdade, pretender é entende. Tá vendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, voltando, cognatos, falsos cognatos, e tudo que possa ser tido como a dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral, né? General comprehension, sobre qual assunto o texto discorre. Scanning, como a palavra sugere, a técnica de scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave ou uma informação em particular. Então, quando você vai olhar um texto, procura a palavra-chave que desvenda qual é o real objetivo do texto. Esse é o scanning. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço, um número, em listas telefônicas, e pode ser muito útil em situações cotidianas. A escolha da estratégia de leitura deve estar de acordo com o objetivo da leitura. Ao optar pela estratégia de scanning, o leitor sabe exatamente o que está procurando, ou seja, ele está em busca de uma informação específica, ao passo que, ao usar o skimming, o leitor procura inferir o sentido geral do texto, inclusive para, muitas vezes, decidir se vai ou não ler todo o texto de forma mais detalhada. Ai, gente, eu coloquei, ficou tudo torto, igual a minha cara. Eu fazendo para vocês, ainda estou me adaptando com isso, tá, gente? Só que eu coloquei um pequeno texto aqui para vocês, para a gente tentar entendê-lo. Desculpa aí que está tudo torto, mas eu acho que dá para entender aqui. Estão enxergando?
Sim. Então vamos lá, ó. Vamos tentar entender o texto e vamos tentar traduzir aqui, ou responder essas 3 questõezinhas. Esse texto está bem simples, É. o mais simples que eu achei. Deixa eu ver. Eu tenho uma amiga que se chama Lina. Ela é cega. Ela não é doente? É isso? Sim, Não eu está. lembro. Não está doente, não é? É isso. Ela não consegue ver. É que tem muita coisa que Ela só apenas não consegue ver? Seria isso? Isso, ela apenas não consegue ver. Ela não é... Ó, vamos lá, eu vou falar em inglês e a gente vai depois tentar entender aqui nas questões. I have a friend named Lina. She is blind. She is not sick. She just can't see. She is a great friend. Lina is our state cross-country champion. She can run faster than most of us. I am so proud of her. Então, esse embaixo aqui, gente, é um H, um E e um R, que não ficou claro, tá? Mas depois a gente traduz o texto. Vamos aqui ao vocabulário. O que é blind? Para a gente tentar entender o texto. Cego. Sick, doente. Just, apenas. Can, pode, mas é de poder de você fazer algo, sabe? I can swim very well. Eu posso nadar muito bem. I can play tennis. Eu posso jogar tênis. Então, o can é de poder, mas é o de algo verbo poder, né? E que você possa fazer, tá? De habilidade. See, ver. Great, ótimo. Our, nosso. States, cross country, através do estado. Champion, campeão. Run, correr. Faster, mais rápido. Than, mais do que, né? Tem aquela música lá, more than words, mais do que palavras, né? Most é mais. Of us, de nós. Proud, orgulhoso. E her, dela. Tudo bem? Vou voltar aqui. A primeira pergunta é, what is your friend's name? Lina. Lina. Qual é a Tá tradução? bem ali, ó, tá pergunta? bem óbvio ali. Tá até falando Então, aqui. qual é o nome do seu amigo? Gente, quando a gente tem esse apóstrofo e esse S em alguma palavra, quer dizer que o que vem seguinte é dessa pessoa. Por exemplo, nós temos muitos, principalmente em salão de beleza, nós temos lá Carla's Hair, ou Carla's Style, enfim. Então, a gente quer dizer que aquela coisa é do possuidor, ou Manés Bar, por exemplo. O bar é do Mané. Então, isso é caso genitivo, relacionado à posse, tá? No 2, what is the meaning of blind? Qual é a tradução dessa palavra? Dessa palavra não, dessa pergunta. What's the meaning of blind? Ninguém? Qual é o... Eu esqueci Eu o significado de também. mini. Mini. É significado. alguma coisa. Quem já fez curso de inglês ou vai fazer, vai ouvir muito isso. Quando o professor fala assim, quando você quiser saber algo, cada um tem que falar what's the meaning of e a palavra. Professor, Professor, eu teacher, lembrei. what is the meaning of... Aí você vai falar a palavra. What's the meaning of significa, chair? não é? Isso. Qual é o significado de blind? A gente acabou de ver. Cego. Cego, nossa, a menina tá cega, coitada. Nossa. E Coitada nada, né? a 3, que é um pouquinho mais extensa. Why are you proud of her? Qual é a tradução? Porque, Por quê? porque você sente orgulho dela. Isso. E qual é a resposta? Porque ela foi uma das campeãs do estado, alguma coisa assim. Sim, por que mais? She can run faster than most of us. Qual é a tradução do texto? Vamos lá. I have a friend named Lina. Vamos traduzir essa primeira frase. Eu tenho uma amiga Tá, que se chama Lina. She is blind. Ela é Ela é cega. cega. She is not sick. She just can't see. Ela não está doente. Ela só não consegue ver. Isso. She is a great friend. Ela é uma ótima amiga. Lina is our state's cross-country champion. Lina é a nossa campeã no estado.
Seria alguma coisa assim? Isso, a tradução de states cross country, através do estado. Ela é a Através nossa do campeã estado. através do estado. O que mais? She can run faster than most of us. Ela pode correr mais rápido do que a gente? Do que muitos de nós. I am so proud of her. Estou muito orgulhosa dela. Isso. Então, gente, foi um pequeno texto, só para vocês terem uma noção de como que faz a interpretação, para vocês já irem se acostumando, porque esse aí tá bem facinho. Aí nós temos aqui o vocabulário, nós temos as respostas, né? Lina, cego, né? Uma Lina. Professora, é pelo seu tom de voz, os outros são difíceis. Não entendi. É pelo seu tom de voz, os outros são difíceis. Não, não são. Assim, a tendência é dificultar um pouquinho, né? Vocês não podem ficar com esse tipo de texto pro resto da vida. 3, she can run faster than most of us. Goodbye, olha, meus bonequinhos todo tremido, igual eu. Ah, bonitinho. Beijo, kiss. Ah, gostaram? A aula de inglês é a melhor, pô. É a claro única, que é. é a única Nossa, matéria acaba que eu muito acho rápido. bom, mesmo sendo ruim nela. Não Hã? é? Isso aí. É bem Então, isso aí mas mesmo. Sua aula é só Você é ruim? Eu sou. Nossa, é que eu repeti de ano pra você Se você saber. é ruim, Então eu sou já quem sei uma Não coisa. entendi, Alexandre. Fala de novo o que você falou. Eu já repeti de ano, é por isso que eu sei os bagulhos já. É, mas é a matéria mais fácil, não é? É, Agora que vem a parte É. difícil. É. Tem. É mais ou menos, mais ou menos. Inglês é daí eu tô fácil, aprendendo porém ela um pouco rápido. dificulta. É isso. Então, gente, ó, próximo Eu acho que não formulário é de nem a inglês. matéria. É o quê, o professor? É, o professor, ele tem que explicar bem, entendeu? Porque teve um professor que eu tive que ele não explicava nada, ele só passava. Mas agora Aí você tá do que Sim, eu entendendo? também. Larissa? É, Tô eu tinha entendendo. um que ele só Tô passava retomando regra. coisa. Só passava Que um bom. milhão de regras na rua. Dá pra entender? Mas que bom que vocês estão entendendo, né? Esse Ô, é o professora. caminho. Oi. Por que a sua aula tem só 30 minutos e as outras têm quase 2 horas? Porque tem gente que gosta de falar demais e o inglês ele é mais objetivo. O inglês é sentido. objetivo, é resposta, é a gramática ou é a interpretação de texto. Agora, por Mas, exemplo, tipo, é sempre, 30 minutos em ponto. né? Aí a professora só fala assim, eu não gosto de falar e é isso. Boa noite pra vocês. Não é nem em relação tímida. a gostar de falar. É em relação porque não adianta ficar enchendo linguiça, né? A gente está falando aqui o que é e ponto. Eu poderia ficar aqui com vocês 2 horas falando, poderia. Mas Mas a qual é o senhora gosta objetivo muito da disso? gente, a senhora pensa na gente, que a gente tem coisas em casa pra fazer também. Então, e eu penso Obrigada, também... viu, professora? Muito Não tenho obrigada. nada. Não, e o meu pensamento também é em quem não conseguiu participar da live. E aí vai assistir a live para fazer o formulário. É complicadíssimo você assistir uma live de 2 horas para você fazer um formulário. Só tu, Agora- professor. É verdade, né? Não é? Verdade. Aí se você Tem vê alguns lá, professores que é assim, caramba, a 2 live horas. durou 20 minutos, 30 minutos. Não é mais fácil para assistir, para fazer o formulário? Sim, É. 1000 vezes mais fácil. Mas vocês estão reclamando, a gente vai ficar aqui 2 horas. Vou preparar uma live bem Não, grande. professora, Ah, tá tudo bem. professora, A deixa gente assim, gosta tá- de ser tá assim perfeito. mesmo, entendeu? Não, Ah, você tá. pode, o resto não. Nossa, achei que era uma reivindicação da Júlia. A única live demorada que eu gosto é só do Gilvan. Aí, tá vendo? Mas aí é porque também é questão de... Precisa realmente falar, né? Filosofia, sociologia, história. Precisa mais dessa Eu só fala. gosto da do Paulo. Nossa, da hora. Tamo junto, lá. Eu não gosto de Eu nenhum. vou parar aqui a gravação, tá, gente? Então é isso. Ficou claro para Nossa, vocês. tá gravando ainda. Aula 4, aula 5. Tudo bem? Qualquer dúvida, me procurem. Estou por aqui. Não fiquem com dúvidas. Não deixem para a última hora. Vou interromper. Bye, bye. Interromper.